11h06. Agora nós vamos conversar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Silmar Fernandes. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Bom dia, desembargador. Bom dia, é uma satisfação estar aqui no Manhã Bandeirantes. Eu sempre acompanho o programa de vocês e estava ouvindo agora a prestação de serviços excelente. Já vou dizer logo de cara que todos os dados que vocês deram até agora estão corretos e belíssima prestação de serviços. O Tribunal Eleitoral agradece. Obrigado senhor, e obrigado pela audiência. É uma honra tê-lo na nossa audiência. Eu queria começar, além da prestação de serviço que acontecerá no decorrer dessa entrevista, desembargador, por favor, perguntando para o senhor tem uma previsão de quando a gente já deve ter o resultado da eleição de domingo, por favor? Essa é uma pergunta difícil, Sabino, porque eu calculo que por volta das 8h30, 9 horas da noite, nós já tenhamos mais ou menos um resultado aproximado, mas sempre tem uma urna de algum local do interior que às vezes tem dificuldade para a transmissão dos dados. Então, veja, a grande vantagem da urna eletrônica é a rapidez. Eu acho que até 11 horas, meia-noite, nós estamos com o resultado já divulgado pela experiência dos anos anteriores. Mas isso por conta das grandes cidades, onde possivelmente haverá um segundo turno. Porque nas cidades pequenas, você sabe que quando a eleição encerra, a urna é fechada às 17 horas, ela emite o BU, que é o boletim de urna. O boletim de urna tem um QR Code. Então, os cabos eleitorais normalmente vão naqueles QR Codes, clicam, tem o resultado de cada urna, eles fazem uma conta assim rápida e em questão de meia hora, numa cidade pequena, já se sabe, antes da divulgação oficial, já se sabe qual foi o prefeito eleito, qual foi o vereador mais votado. Nas cidades pequenas, eles não esperam o nosso resultado. Quando sai o resultado oficial, já estão comemorando, já estão no churrasco e etc. Então, em São Paulo, de forma mais exata, lá pelas 11 horas da noite. Eu acho que sim, mas pode ser que saia antes, pode ser que não. Como eu disse, isso é imprevisível. Às vezes porque nós dependemos também da autorização do TSE. Às vezes uma urna do interior que dá algum problema de transmissão, enquanto ela não for transmitida, fica pendente lá no sistema 99,9. Enquanto não alcançar o 100%, nós não podemos divulgar como resultado oficial. Então, antes temos uma estimativa, né? Uma aproximação. Resultado parcial. Geralmente, né, o senhor está falando 11 horas, 100% das urnas apuradas. Geralmente, o resultado já pode ser cravado antes desses 100%. As urnas começaram a ser testadas já há bastante tempo. Está tudo pronto ou os últimos ajustes ainda estão sendo feitos? Não, tudo pronto, felizmente. Como eu sempre digo, o corpo técnico do Tribunal Eleitoral é excelente. Nós fazemos eleições a cada 2 anos, né? O desembargador que comanda o tribunal, nós temos mandato, então a cada 2 anos se renova, mas os funcionários não. São todos funcionários de carreira, funcionários federais, e eles têm essa expertise. Então já está tudo programado com 1 ano de antecedência, para onde a urna vai, quem vai levar, a escolta, como, onde. Graças a Deus está tudo andando normal. Abstenção, o senhor já tem alguma ideia mais ou menos de como é que vai ser essa questão da abstenção? Historicamente é na faixa de 20%. Embora o voto seja obrigatório, como vocês estavam explicando agora há pouco, o voto é obrigatório e quem não estiver no seu domicílio tem que justificar. A forma mais fácil de justificar a ausência é justamente pelo e-título, porque o e-título tem o geolocalizador do telefone e a hora que você acessa, não estando no seu domicílio, já está justificado. Não votei porque eu estou fora da minha cidade. Se você não fizer isso, no dia terá que depois procurar o nosso site ou um cartório para poder justificar a ausência, senão existem algumas consequências. Tem que pagar a multa, não recebe a quitação eleitoral. Mas então, historicamente, é na faixa de 20% que não comparece à abstenção na votação. Vou fazer uma pergunta para o senhor aqui sobre essa questão do reconhecimento digital, né? Porque eu, por exemplo, fui um dos que não fiz, estou aí nos 20%, sou minoria. Então vou levar meu documento com foto para poder votar no domingo. Mas eu vou poder fazer esse registro lá no domingo, é isso? É isso.
muito oportuna a sua pergunta, que justamente tem pessoas que não sabem. O seu próprio dado, Sabino, pode estar lá no nosso banco de dados aguardando, está latente, está mortinho lá parado. No momento que você chegar na urna e você colocar o seu dedo no coletor, se abrir a urna é porque aquele dado foi conferido na hora. Cruzou a informação da mesa receptora com o nosso banco de dados e é sinal que a sua biometria já foi importada de algum lugar. Nós temos 4 milhões de dados importados, tanto do Instituto de Identificação, aqui em São Paulo é o IRGD, né, o IRGD, que é o Instituto de Identificação da Polícia Civil, que emite as carteiras de identidade. E também temos do DETRAN. Então, se você já tem a sua CNH digital, com certeza você colheu dados biométricos e pode ser que você esteja naqueles 4 milhões que nós importamos. Se você não estiver, então você está realmente dentro daqueles 20% que ainda não procurou o cartório para se cadastrar. Então isso não vai atrasar, então, a votação? Não, porque é na hora. Se tiver com o dado biométrico, ela já libera pela biometria. Se não liberar pela biometria, você vai exibir o seu documento com foto. Vocês já disseram agora há pouco quais são RG, CNH. Levar o título de eleitor realmente não adianta. O título de eleitor ele não tem foto. O título de eleitor é só para você saber em que local você vota. Mas no local, até acho que foi o Lupato que falou isso, você pode até, no e-título, você printa a tela, porque no dia realmente pode ser que haja uma sobrecarga do sistema. Então você já printa antes, já sabe em que local você vota. Então, se você não tiver biometria, você leva um documento oficial com foto e na hora já é encontrado o seu cadastro e você vota sem problema nenhum. O senhor falou que a forma mais simples, fácil de justificar o voto é entrando no e-título, aí você tem ali a mais opções e já aparece uma aba justificativa de ausência. Se fizer isso no dia, pelo geolocalizador, o aplicativo já entende que o eleitor não está perto da zona eleitoral que deveria e autoriza a justificativa. Mas Exato. a outra opção é entrar no site do TRE, do TSE. Mas e quem não tem acesso a isso? Como pode justificar? Dá para fazer isso presencialmente? Dá para fazer presencial. Se a pessoa tem acesso à internet, aos meios digitais, pode imprimir já um formulário que está no nosso site. Entrando no site do TRE, tem lá formulário de justificativa. Ele pode preencher na sua casa, já leva preenchido e entrega numa mesa justificadora no local de votação. Pode deixar lá. Se ele não conseguir fazer no dia, ele terá que depois procurar procurar um cartório. Como você disse que não teria inclusão digital, aí teria que procurar o cartório eleitoral para poder fazer isso. Presidente, eu posso votar com a camiseta do meu candidato, do meu partido, com bottom, com adesivo ou não? Isso pode, desde que você não leve uma turma para fazer barulho. É votação silenciosa, você pode colocar um bottom, um dístico, uma camisa do candidato. Agora, isso da camisa é sempre é uma questão interessante. Se você tiver 10 pessoas com a mesma camisa do mesmo candidato, naquele mesmo local, isso você está induzindo alguém a votar. Isso é propaganda de boca de urna, isso é proibido, e nós vamos ter que investigar depois por que 10 pessoas estão com a mesma camisa. É sinal que esse candidato confeccionou essas camisas e distribuiu como brinde, e distribuir esses brindes é proibido. Então, quer dizer, de repente o tiro pode ser um tiro no pé, né? Olha, vai aparecer um monte de gente aqui naquele candidato, só que depois ele pode responder por um abuso, se eleito ou não, responder por um abuso do poder econômico aí no caso. Mas se a pessoa for sozinha, isoladamente, está com a camisa do seu candidato ou do partido, de forma pacífica, não há restrição nenhuma. O senhor explicou, presidente, que a pessoa pode entrar, o eleitor entrar no site do TRE e aí por lá imprimir um relatório, requerimentos de justificativa para justificar o voto. Agora, quem não tem acesso à internet pode apenas chegar a uma zona eleitoral e dizer: estou longe da que eu deveria estar, com um documento original. Esse formulário vai estar lá para ela preencher na hora e justificar o voto? Sim, estará lá, porque os cartórios estarão todos de plantão no dia da eleição. Ele pode fazer no dia da eleição ou pode fazer depois, porque de qualquer maneira, se ele não votar no dia, ele vai ter que justificar. Pelo GPS, como eu falei, pelo celular, pelo e-título, é mais fácil porque pela localização já sabe que não está na cidade e já está automaticamente justificado. Se ele estiver na sua cidade e não votar, ele vai ter que apresentar depois uma justificativa.
Aí ele vai ter que esclarecer, porque aí vai para o juiz eleitoral analisar se libera, se aceita a justificativa ou não. Então ele vai ter que dizer, olha, eu não fui votar embora estando na minha cidade, porque eu estava enfermo, estava no hospital, eu fui num enterro, enfim, algum impedimento que o juiz considere válido para acolher. Se o juiz não acolher, aí terá aquilo que eu falei, a pessoa vai ter que pagar uma multa e regularizar a sua situação. Documento digital vale levar CNH no aplicativo, RG no aplicativo, CPF no aplicativo? Pode? Pode, só não pode a carteira de trabalho digital. Então, há uma resolução do TSE que diz que a carteira de trabalho digital não é documento para essa finalidade. Agora, CNH, RG, passaporte, todos esses são válidos, físico ou digital. Assistência para pessoas com deficiência, como que vai funcionar na eleição agora domingo? As pessoas que possuem alguma deficiência já estão habilitadas em sessões específicas. Sessões que têm acessibilidade ou para cadeirante, as urnas têm... nós temos tradutor de intérprete também, isso. Qualquer dúvida, nós teremos uma central de tradução de Libras. Então, nós temos... se o cidadão não se cadastrou antes, ele vai ter que ir para uma sessão comum. Mas, normalmente, já foi feita uma habilitação dele numa sessão onde há uma acessibilidade já garantida. Bom, a última pergunta, pelo menos da minha parte, que eu queria fazer para o senhor é para tentar até ajudar a Justiça Eleitoral e também ao eleitor. Porque tem muita gente que chega lá e é enrolado pra caramba, aí acaba formando fila. O senhor teria alguma dica, presidente, para passar, para a gente tentar agilizar o processo? Porque as duas partes precisam contribuir para que o processo seja mais ágil, né? Sim, com certeza. A dica de sempre é levar a colinha, isso pode. Muitos ficam na dúvida, mas eu peguei santinho no dia é boca de urna, então não se distribui santinho, nada disso. Mas você pode pegar um papel e escrever lá o número do vereador e o número do prefeito, porque você vai votar só em dois candidatos, é um prefeito e um vereador. Então você já pode levar pronto, isso facilita. Você chega na sessão, habilita, coloca o seu dedo para verificar a biometria, habilitou, vota. Não abriu com a biometria, mostra o documento que você vai levar com foto, o documento oficial, e vai conseguir votar do mesmo jeito. Então é uma operação que na nossa simulação, fizemos até uma simulação essa semana ainda, aberta à imprensa, e a média é de 15 a 30 segundos por eleitor. Então eu acredito que não haverá filas. Bom, eu queria encerrar também de minha parte, presidente, perguntando para o senhor o seguinte: foi uma eleição tensa, foi uma eleição nervosa, vamos chamar assim. Vários recursos, várias ações deram entrada no Tribunal Regional Eleitoral. Sobrou alguma para ser avaliada só depois do primeiro turno e ela vai ser avaliada antes do segundo turno? Ou corre-se o risco de a gente ter um candidato vencedor que depois possa ser punido? Não, esse risco sempre tem, Sabino. Por quê? Porque, na verdade, aqueles que tiveram o registro deferido estão na urna. Está na urna, agora pode ter tido recurso. Então, é o que nós falamos que é o deferido com recurso. Ou o indeferido também com recurso, seja um, seja outro, ele vai para a urna. Nós, por exemplo, hoje, na pauta de hoje, que antecede o primeiro turno, nós temos 120 processos na pauta de julgamento que começa agora às 14 horas. E essa tem sido a média das sessões de julgamentos. Mais historicamente do que outras eleições? Não, até que, olha, em termos de candidatos, nós tivemos esse ano no estado de São Paulo quase 80 mil. Na última eleição foram 88. Então, em termos estatísticos, tivemos 8 mil candidatos a menos. Mas digamos que na capital, por exemplo, teve mais demanda. É muita propaganda irregular, muito direito de resposta. Então, é aquilo que a gente viu nos debates, um ofende o outro. Então, tem vários processos ainda em andamento em relação ao direito de resposta. Agora, registro de candidato, como eu te disse, ele vai para a urna, se não for eleito, o assunto está resolvido. Foi eleito, mas está pendente o recurso, até o segundo turno nós julgaremos nas cidades onde houver o segundo turno. Agora, pode ser que o candidato seja eleito na urna, mas por alguma razão ele seja indeferido depois, ele não recebe o diploma.
Ou mais para frente ainda, tem casos que a gente manda para o TSE, quando o TSE resolver isso lá para o ano que vem, o cidadão já recebeu o diploma, mas pode ter o diploma cassado. Então tudo isso faz parte do jogo eleitoral, os candidatos sabem disso, é assim que a justiça eleitoral funciona. O mais rápido possível, mas num estado como São Paulo, de 34 milhões de eleitores e 80 mil candidatos, né, são os mesmos julgadores, todos os tribunais do país têm a mesma quantidade de julgadores. São 7 que compõem o Tribunal Eleitoral. Entendi. Só que o volume de São Paulo é um volume gigantesco. O senhor só falou em segundo turno, rapidinho para a gente encerrar, desembargador, as datas para as cidades que têm segundo turno, quando que começa campanha, quando que começa o horário político? Sim, são 30 cidades no estado de São Paulo que poderão ter o segundo turno, inclusive a capital. E vai começar a propaganda eleitoral 48 horas após a proclamação do resultado. Então, quer dizer, que na terça-feira já poderia... 48 horas, salvo engano, começaria o horário gratuito nas cidades onde houver o segundo turno. E aí não vale aquela regra de proporcionalidade, aí seja qual for o candidato que vai para o segundo turno, tem direito a metade do tempo, é isso? Não necessariamente, isso é uma matéria discutida, viu? Aí tudo isso, talvez o tribunal tenha que resolver a respeito disso, porque a lei é omissa, a resolução também. Porque, na verdade, para o primeiro turno, tinha que ter 5 representantes no Congresso. Quem não tinha esses 5 representantes no Congresso não tinha direito ao tempo de propaganda gratuita. Para o segundo turno, existem... Eu não vou antecipar qual é a minha ideia, mas isso vai ter que ser discutido ainda conforme a situação fática no domingo. Eu não quero, obviamente, entrar em casos específicos, eu sei que o senhor não pode, mas, por exemplo, o candidato Pablo Marçal não teve horário político de rádio e televisão no primeiro turno. Se ele for por segundo turno, vamos dizer, alguém que esteja na mesma situação, vai para ser genérico, pode não ter horário? Então, como eu te disse, é isso que a gente vai discutir, porque, na verdade, a lei fala 10 minutos para cada um, mas e aquele que não teve o horário no primeiro turno, ele pode ter no segundo? Não sei, isso é uma matéria que não há precedente, não tem jurisprudência a respeito. Porque, normalmente, alguém que não tem tempo de campanha não costuma chegar em segundo turno. Então, aqui, sem falar em nenhum caso concreto, mas nós vamos ter que discutir isso, a hora que acontecer a gente vai discutir. Então, não posso te antecipar o que vai acontecer. Vai depender do julgamento da Corte. E a discussão vai ser iniciada imediatamente após o primeiro turno, a depender do resultado? Sim, no dia seguinte já temos que deliberar isso, que alguém vai pedir, né? Se houver essa situação, algum advogado, nós não agimos de ofício, alguém vai provocar exatamente dizendo isso. Olha, eu quero o tempo, aí nós vamos decidir, sim ou não. Tá, então antes do início da campanha em rádio e televisão para o segundo turno, talvez uma decisão já esteja tomada. Sim. Desembargador Silmar Fernandes, presidente do TRE de São Paulo, participando aqui com a gente, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e estou sempre à disposição para o que precisar e que nós tenhamos uma boa eleição. Obrigado, presidente. Bom dia, boa sorte para todos nós. Boa sorte para todos nós. Bom dia. Obrigado. 11